E aí, pessoal, vamos continuar. Agora um novo assunto. A gente falou do direito de preempção, agora a gente fala da outorga onerosa do direito de construir. Beleza? O município poderá outorgar onerosamente, mediante contrapartida financeira, a ser paga pelos beneficiários, o direito de construir com base no potencial construtivo adicional definido a partir do coeficiente de aproveitamento básico. Eu vou traduzir isso para vocês, tá? Então, imagina o seguinte: nós temos no município um coeficiente de aproveitamento mínimo, nós temos um coeficiente de aproveitamento básico. O que isso significa? Se você construir abaixo do coeficiente de aproveitamento mínimo, o seu imóvel poderá ser considerado um imóvel subutilizado, ok? E o coeficiente de aproveitamento básico é o limite que você pode aproveitar o seu terreno, ok? Então você tem que construir entre o limite de aproveitamento mínimo e o básico. Só que imagina o seguinte: para aquilo que você precisa, só o coeficiente básico não serve, né? É muito pouco. Se você precisar construir mais do que isso, você provavelmente terá que recorrer ao coeficiente de aproveitamento máximo, que é o quê? Que é um coeficiente adicional, né? Só que a diferença entre o coeficiente básico e o coeficiente adicional, né, para a construção, é que a partir do limite do básico até aqui em cima, você precisa comprar da prefeitura o direito de construir, ok? Do mínimo até o básico, você pode construir sem ter que comprar, né, coeficiente de aproveitamento. Agora, até aqui, entre esses dois valores, você tem que usar a outorga onerosa do direito de aproveitamento coeficiente. Ok? Então vamos continuar lá. Os empreendimentos imobiliários que são sujeitos à outorga onerosa do direito de construir deverão se localizar na macrozona urbana. O potencial construtivo adicional será calculado pela diferença entre a área da construção correspondente ao coeficiente de aproveitamento utilizado no projeto, limitado ao coeficiente de aproveitamento máximo permitido no local e a área do terreno. Ou seja, pessoal, em aulas anteriores eu expliquei como é que se calcula o coeficiente de aproveitamento, né? Na prática, você pega a área construída vezes 100, divide pela área do terreno, ok? Que aí você vai ter o coeficiente de aproveitamento. E aqui está falando que ele vai ser limitado pelo coeficiente de aproveitamento máximo, tá? Então, vou colocar aqui CA máximo, CA básico e o CA mínimo, ok? O mínimo é o mínimo que você tem que construir para não ser subutilizado. O básico é o máximo que você constrói sem ter que pagar para ninguém, tá? Sem ter que pagar para a prefeitura. E o máximo é o máximo que você pode construir, só que acima do básico você tem que comprar, né, o direito de poder construir a mais, beleza? Os coeficientes de aproveitamento máximos estabelecidos nesta lei poderão ser substituídos por aqueles que vierem a ser definidos em leis de operações urbanas consorciadas, isso é outro assunto, tá? Com base em projetos de intervenções urbanas. O potencial construtivo adicional é bem público dominical, de titularidade do município com funções urbanísticas e socioambiental, tá? Por ser propriedade do município, esse potencial construtivo adicional, é que ele pode poder vender para a pessoa o direito de poder construir um pouquinho a mais, tá? A contrapartida financeira referente à outorga onerosa, né, onerosa porque envolve dinheiro,
do direito de construir utilizando o potencial construtivo adicional a ser paga pelo beneficiário será calculada da seguinte fórmula, tá? Então a gente tem aqui a fórmula para você saber quanto que você vai ter que pagar para o município, beleza? Eu não vou entrar aqui fazer esse cálculo aqui para vocês porque não faz sentido, ok? Mas se vocês quiserem, podem se aprofundar. E esses quadros que eu tenho feito durante essas leituras, vocês podem printar, se fiquem à vontade, tá? Aqui está uma tabela onde a gente vai pegar os fatores, né, para poder aplicar na fórmula, ok? Então, vamos continuar. No caso de edificações isoladas com área construída de até 250 metros quadrados, não será cobrada a contrapartida financeira correspondente à outorga onerosa, tá bom? Se o imóvel for muito distante dos núcleos urbanos, não faz sentido cobrar, tá? Até o 250 metros quadrados. Em caso de não cumprimento da destinação que motivou a utilização do fator social, o município procederá à cassação do alvará de execução e ao cancelamento da isenção ou redução da cobrança da contrapartida financeira referente à outorga onerosa do direito de construir utilizando o potencial construtivo. Para a gente entender o que eles estão falando aqui, vamos voltar aqui para essa tabela, tá? Primeiro, o que é fator social? Né? Fator social nada mais é do que um índice a ser aplicado à fórmula que vai calcular quanto você precisa pagar para a prefeitura, né? A contrapartida financeira, beleza? Esse fator social, ele pode ter vários valores, ok? Dependendo da atividade que você for construir, esse valor pode ser menor, né, ou maior. Por exemplo, se você for construir um hospital ou uma clínica, ou escola, creche, esse tipo de coisa, você vai multiplicar tudo isso aqui por 0,3. Ou seja, se antes você teria que pagar 100 mil reais para a prefeitura, 100 mil reais vezes 0,3 quer dizer que você só vai precisar pagar 30% do valor original para a prefeitura. Ou seja, você teve um desconto de 70 mil reais. Por quê? Porque você vai construir alguma coisa que vai beneficiar as pessoas do município. Beleza? Se você for construir uma igreja, você vai ter que pagar 60% do valor da outorga onerosa, ou seja, o desconto é de 40%, tá? É um desconto bem menor. Agora, e se você for construir habitação de interesse social? Aí, nesse caso, você não precisa pagar a outorga onerosa, tá? Porque o índice é zero. Qualquer número aqui multiplicado por zero é zero. Beleza? Agora, aqui está falando que se você não cumprir, né, a destinação que motivou a utilização do fator social, ou seja, se você falou que ia construir uma HIS, né, para não ter que pagar nada, e na realidade você decidiu mesmo construir um edifício de habitação com área maior que 80 metros quadrados, o que vai acontecer com você? Ele vai cassar o alvará de execução, né? E cancelar a isenção ou a redução na cobrança da contrapartida, ou seja, você vai perder, ele pode cassar o alvará, né, para a construção daquela obra e ainda cassar, eliminar aquele desconto que você ia ter, ok? Na outorga onerosa, ou seja,
Se você construísse bonitinho aquilo que você falou, você ia ter um desconto de 100%. Agora, se você for uma pessoa, né, que decidiu fazer uma coisa não muito certa, aí você perde todo aquele desconto, beleza? Na hipótese de um empreendimento imobiliário envolver mais de um imóvel, o cálculo da contrapartida financeira referente, né, à outorga onerosa deverá considerar o maior valor venal do metro quadrado na aplicação da fórmula mencionada, tá bom? Então, se você tem dois imóveis ou mais, né, que vão estar entrando nesse empreendimento imobiliário, você quer construir um conjunto de apartamentos que estarão passando por 3 ou mais terrenos, a outorga onerosa vai utilizar o valor venal do metro no terreno que for maior e vai aplicar em todos, tá bom? O pagamento da outorga onerosa deverá ocorrer até a data da emissão do licenciamento de uso, ou seja, o habite-se. Antes de você tirar até você tirar o habite-se, você tem que pagar, beleza? Senão ninguém pode morar lá, tá? Ninguém pode usar o imóvel. Os recursos auferidos, né? Os recursos que o município conseguir com a outorga onerosa serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial. Vou encerrar por aqui porque já é outro assunto, tá bom?